Onde é que ela... Então, vamos pegar aqui a turma A, né? Certo? Então, eu vou... peraí, deixa eu tirar essa aba daqui, para poder eu colocar junto, né? E compartilhar para comentar a prova. Então, vamos compartilhar aqui e comentar a prova. Acho que é isso, né? Isso. Primeira prova, turma A. Não. Ué. Onde que eu estou indo? Oxe, peguei uma janela errada. Ah, uma guia. Tá. Estou compartilhando essa prova aí. Então, olha só, gente. Explica a diferença entre produto escalar, vetorial e tensorial. Tem gente que usou que o escalar era cosseno, seno, né? Que o produto escalar, dois vetores dá um escalar, dois vetores no produto vetorial dá um vetor, dois vetores no produto tensorial dá uma matriz. Então, eu queria a questão mais completa possível, né? Então, quem não escreveu tudo, eu tirei a porcentagem referente ao tanto que faltou, certo? 3 leis de Newton. Era translação e rotação, era para escrever separado. Teve gente que escreveu no geral. A inércia é a força e é a ação e reação. Aí eu dei metade da questão, porque eu queria pôr separado. Translação e rotação. Como se define o corpo rígido e o corpo deformado? Esse aqui quase ninguém errou. Quase todo mundo acertou. Certo? Vamos lá. Como se define o equilíbrio translacional e rotacional? Então, translacional, força igual a zero, rotacional, torque igual a zero, somatória, né? Teve gente que colocou força e força nos dois, tá? Aí eu dei metade da questão, porque o outro pedaço está errado. Quais são as geometrias básicas usadas para representar sólido? Era o retangular, o cilíndrico e o esférico. Aí tem gente que falou poliedros, curvos. Aí eu considerei, porque entrou o retangular, entrou o cilíndrico e o esférico, eu considerei. Mas era basicamente isso. E tinha que explicar. Então eu tirei de quem não explicou o que era cada um deles. Tirei porcentagem de ponto. Parte prática. Todo mundo que fez a planilha certa acertou nesse daqui. Só quem fez a planilha errada que errou. Acho que teve uma menina que errou. Eu não sei se a planilha dela está errada ou se ela tentou fazer, não deu certo. Produto escalado vai 2 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Soma todo mundo, dá o produto escalado. O produto vetorial tem que montar a matriz, a regra de Cramer. E o produto tensorial é fazer todos os produtos possíveis, montar uma matriz com todos os produtos possíveis. Essa questão aqui. Vocês têm as expressões aqui, ó. Né? Opa, deixa eu... Ó, vocês têm a expressão do x, do y, do z. Então, ó, o momento estático era só multiplicar a massa vezes essas coordenadas aqui. Momento linear tinha que derivar essas coordenadas e multiplicar pela massa. E a força tinha que derivar de novo. A primeira derivada era momento linear, a segunda derivada era aceleração. Só que teve gente que deixou indicado para eu derivar. Não, a prova é sua, você tem que derivar. Então, eu tirei ponto daqui também. E outra, essas questões, elas estão parecidas com a questão da turma B. Eu troquei algumas coisas, se vocês comparar, não são exatamente igual. Então, quem pegou dica da outra turma para fazer essa prova e fez exatamente copiando e colando, errou também. Porque eu coloquei uma pegadinha aqui. O cara bate o olho aqui, acha que está tudo igual da outra turma, a prova é igual. Vai lá, sou bobo, é? As perguntas teóricas, tudo bem, às vezes eu mantenho as mesmas perguntas, porque às vezes não tem como perguntar outras coisas. Mas as práticas, nunca eu coloco igual. Tá?
Questão 8. O que, que era a questão 8? Ora, se você já tinha um momento linear e já tinha o R, que era a posição, era só fazer o P vetor R. Também não fizeram, deixaram para eu fazer o cálculo. Eu sou professor, e vocês estão fazendo prova. Só deixaram indicado. E a força, o torque, era F, que você já tinha calculado na questão anterior, e versão vetor R, também deixaram indicado. Eu só dei metade da questão. A criança fez isso aqui, ó. Todo mundo foi pesquisar na internet a solução desse negócio aqui. Só que lá na internet não vai aparecer esse resultado M0 exponencial e nem essa velocidade assim. Então, aqui eu já coloquei direto simplificado. Você podia até usar o resultado da internet, mas você tinha que derivar o dm/dt, porque a massa de um foguete com água está variando. Então, a massa varia no tempo. Por isso que eu coloquei exponencial bt. E a velocidade varia no tempo. Então, a força tinha que ter uma derivada no tempo da massa e uma derivada no tempo da velocidade, para vocês usar a equação que estava lá. Acho que algumas pessoas fizeram, outras não. Essa questão da placa. Essa questão da placa também dava para fazer de muitas maneiras, né? Esse aqui, ó, você podia subdividir em 1, 2, 3, 4, 5 placas de quadradinho, idênticas aqui, ó. 2/3 de A, 2/3 de B. Aí você ia fazendo o momento de inércia dessas partes. Você podia fazer dessa mais essa parte com essa parte, né? Então, tinha várias maneiras de fazer isso daqui, tá? Então, o que, que aconteceu? Teve gente que colocou as coordenadas de cada uma delas certinhos, x e y. Só que na hora de dividir, dividiu por 3, porque tinha 1, 2, 3 placas. Não precisa dividir. Tem que dividir pela área proporcional. Por exemplo, isso aqui, por exemplo, se vamos pensar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 5 e 4 dá 9. Então, aqui era um quadrado de 9 partes, que eu peguei 5. Então, ó, a fração total de massa disso aqui é 5 nonos, certo? Então, essa aqui, ó, é 1 nono, e os outros aqui é 2 nonos, 2 nonos. Então, eu tinha que fazer a coordenada vezes a sua fração de massa, coisa que ninguém fez. Então, eu coloquei como teste para saber se vocês sabiam fazer. Eu não sei se vocês aprenderam errado, né? Ou vocês colaram de um lugar que estava ensinando e vocês não entenderam. Então, a partir de agora, a próxima prova que vem, que vai ser sobre placas compostas, né, de pedaços, vocês não vão mais poder errar. Então, por isso que eu já falei. X1, né? Como é que eu vou fazer aqui? Que não dá para escrever, né? Deixa eu ver se dá. Não dá. É aquilo que eu coloquei. X1 A1, X2 A2, né? Dividido por A1 mais A2. Ok? Então, esse é o comentário da prova. Alguém tem alguma coisa a falar? Eu vou colocar para vocês vou enviar a correção. Se vocês acharam que alguma questão não está pontuada certo, se você merece mais ou menos ponto, você pode reclamar, ok? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, eu já coloco as notas, porque eu estou corrigindo elas todas as questões, só que como eu olho para uma turma, olho para outra, às vezes eu corrijo uma questão que foi feita quase do mesmo jeito, e aí eu coloco uma diferença entre os pontos que eu tenho que ajustar, porque quem errou do mesmo tanto, diminui a mesma quantidade de pontos. Ok? Então, esse é o comentário da prova. Eu vou parar a apresentação, interromper a gravação, e esse comentário vai ficar lá na página